Programa Prosa dessa semana, aqui na biblioteca do Clube Venâncio Aires, na sala de leitura Dr. Léo Orsi Bernardes. Agradecemos ao presidente Nelson Abrão, do Clube Venâncio Aires, por fazermos essa entrevista aqui nesse lugar histórico de Itapetininga. E estamos recebendo para a nossa entrevista dessa semana o Luiz Antônio Vieira, o músico famoso Bob Vieira. Bob, tudo bem? Tudo bem, Edmundo, tudo bem. Aos telespectadores da TVI, é sempre um prazer estar aqui. Bob, vamos começar para você contar um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho da sua família, da sua infância, da sua relação aqui com Itapetininga. Bom, eu nasci em São Miguel Arcanjo, né? E vim para cá, para Itapetininga, com 3 anos de idade. Então, desde os 3 anos eu tenho aqui minha vida. Morei na Vila Nova, na Vila Maria, na Vila Itália, também na Vila Rio Branco. Morei em vários lugares aqui na cidade. Estudei no Instituto Peixoto Gomide, onde fiz vários amigos que permanecem até hoje. Depois estudei no Darcy Vieira também, na Escola Estadual Darcy Vieira. Depois eu fui estudar em Campinas, fui para São Paulo e retornei para cá, para essa casa, né? Que eu falo que eu sou de Itapetininga, nasci em São Miguel, mas sou de Itapetininga. O Bob Vieira tem um trabalho aí com a viola caipira, também com a cultura cabocla aqui de Itapetininga, da nossa região. Bob, conta um pouquinho como é que começou esse interesse seu pela cultura cabocla, pela viola. Fala um pouquinho para a gente. Bom, como a gente está aqui no Venâncio Aires, tudo começou aqui no Venâncio Aires, no festival de música do Venâncio Aires, que tinha todo ano, né? Então a gente participava com músicas aqui, e eu era um compositor, eu fazia minhas músicas, participava dos festivais, né? E mais para frente eu fui participar de um festival em Ponta Grossa, lá no Paraná. Aí eu cheguei lá, o pessoal, mas que música que tem lá na sua cidade? Que tipo de música? Eu não sabia muito bem, sabe, responder. E quando eu voltei para cá, eu falei, pô, o que tem aqui na cidade? Então, eu descobri que aqui é a cidade dos tropeiros, que tem a cultura caipira, que a viola estava sempre presente, né? A viola é uma representante da cultura e da arte, da dança, do canto caipira aqui da cidade. Então, eu comecei a me interessar pela viola, assim. Daí comecei a procurar os violeiros, né? E aprender os toques da viola e comecei a me aprofundar nesse universo da viola. Bob, fala um pouquinho para a gente como é que a partir do momento que você despertou esse interesse em você da viola, o que você foi conhecendo das nossas raízes, né? Das origens aqui de todos nós aqui que somos aqui de Itapetininga, né? Você é de São Miguel, mas é a mesma região. Fala da emoção da gente começar a olhar para trás, ver como é que os nossos antepassados se viviam, faziam cultura. Conta para a gente. Olha, foi muito importante para a minha vida inteira, sabe? Eu descobri a importância da cultura tradicional, né? Que são aquelas coisas, os saberes, né, populares, que permanecem até hoje. Então, a gente conhecer essa cultura é um gesto de legítima defesa até, né? Porque o mundão aí, ele quer globalizar, ele quer deixar tudo pasteurizado, tudo igual, né? A sociedade do consumismo, assim, ela vai deixando o ser humano quadradão, assim, vai deixando o cara sem aquela luz própria, sem um pensamento reflexivo, assim, sem uma atitude autônoma, né? Fica uma coisa tudo igual. Então, a gente conhecendo a nossa cultura, a gente valoriza, né, os aspectos importantes e também a gente preserva os valores importantes, né? Procurando conhecer a viola, eu descobri que aqui é a terra do fandango, da catira, do cururu, da moda de viola, da dança de São Gonçalo, da folia de reis, da folia do divino, da bugrada, da cavalhada e de tantas outras manifestações culturais, né?
Então, assim, a gente conhece que a gente tem um passado muito rico. Isso para a gente poder valorizar o presente e projetar um futuro melhor, né? Quem não conhece o nosso passado não pode evoluir assim com qualidade, né? Então, eu agradeço demais a tudo que eu aprendi aqui nessa cidade. Itapetininga chegou a ser conhecida como a rainha do folclore paulista, de tantas manifestações que tinha aqui nos anos 30, 40, naquela época lá, por aí, né? Mas, infelizmente, foram tudo se acabando. Hoje resta muito pouca coisa da nossa cultura tradicional. O Bob Vieira, com o seu trabalho, resgata muito dessa cultura do caboclo, dos nossos antepassados. E eu vou pedir para você falar, Bob, das dificuldades, né? Porque você pegou esse trabalho que você faz num momento que você foi na contramão, porque a cultura musical, em geral, ela está sempre voltada para o exterior, para uma cultura de massa mais, como você mesmo falou, consumista, né? E, infelizmente, né, essa nossa raiz aí, muitas vezes, foi colocada de lado e deixada, inclusive, muitas dessas culturas que você falou, dessas manifestações, já nem existem mais, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade que a gente enfrenta para poder realizar esse trabalho importante que você faz. As dificuldades são grandes, mas assim, a receptividade também era grande, sabe? Por isso que, inclusive, eu comecei a mostrar, né, o que eu aprendia nas escolas, por exemplo. As professoras, diretoras me chamavam, começaram a me chamar para apresentar nas escolas, né, essa cultura caipira para as crianças. Isso aí me animou bastante, né? Isso daí que fez com que eu não desistisse, porque era muito mais fácil a gente se voltar para o lado comercial. Mas não, eu insisti, né? Vi que era importante. E depois, assim, esse trabalho com viola, por exemplo, viola caipira, ela começou a se espalhar e ser valorizada no Brasil inteiro, né? Ela foi resgatada assim a importância dela e surgiram muitos músicos tocando a viola caipira, não só os músicos cantando música sertaneja, música caipira, mas assim músicos mesmo que se formavam na Unicamp, na USP. Hoje nós temos um curso de viola caipira na USP, né? Temos um curso que começou agora faz o ano passado. Um curso de viola caipira no Conservatório de Tatuí. Começou agora. Então, a gente está vendo assim, que há um crescer, né? Há uma procura, uma busca assim, pela musicalidade que a viola caipira oferece. É um instrumento brasileiro, né? A viola tem a sua raiz em Portugal, mas aqui no Brasil ela pegou a nossa cara, né? Pegou o nosso jeitão. E assim, tem muitos músicos se interessando por ela. Então, essas dificuldades que você perguntou, na verdade, se transformaram em vontade, né, de prosseguir. Então, durante essa caminhada aí do Bob junto com a viola caipira, ele trabalhou com inúmeros projetos para divulgação, né? Dentre eles, essas visitas de escolas, que eu acho sensacional, que é onde ele vai lá, leva a viola, toca para a criançada se anima de conhecer esse instrumento. E também ele fez revistinhas para a criançada e programas de televisão, né, do qual destaco aí o Gente Boa, que foi aqui na TVI, e também o Repórter Caipira, na antiga SP Sul TV, que eram programas que o Bob divulgava a viola e a cultura cabocla. Fala um pouquinho dessas aventuras aí na mídia, Bob. Foi uma aventura mesmo, Edmundo. Na época que saiu uma televisão em Itapetininga, né, foi uma euforia. Puxa, temos uma TV aqui na cidade. Então daí a gente levou um projetinho lá de fazer um programa. Era um programinha curto no jornal. Tinha um jornal diário, né, na SP Sul TV.
E daí a gente fazia lá uma vez por semana um pedacinho que era o repórter caipira. Eu era o repórter caipira que entrevistava as pessoas e comentava, né, sobre o dia a dia da cidade, falava sobre vários temas, né? Então a gente ficou, acho que quase um ano fazendo esse programa. Inclusive você participou também de alguns, né? Sim, era o cameraman do Bob. O Edmundo participou como cinegrafista, também ajudando nos roteiros e outras coisas, né? Então foi um momento importante assim para mim, né? Que é o contato, né, com a mídia, contato com a TV. E depois, mais para frente um pouco, eu fiz o programa Gente Boa aqui na TVI, que foi muito bacana também. Acho que durou 7 anos, mais ou menos. Durou bastante. Era um programa semanal que entrevistava músicos, poetas e pessoas da cultura caipira ou não também. Então foi uma experiência muito legal aqui trabalhar o contato, né, com a mídia, com a televisão. Foi uma coisa muito legal. Bob, como é que você enxerga a perspectiva dessa cultura, da viola, das danças típicas que você citou, que são realmente típicas aqui da nossa região? Nesse momento tão conturbado que a cultura, né, inclusive está tendo essa invasão tecnológica no mundo da cultura, né? Fala pra gente como é que você enxerga que é o futuro da nossa cultura cabocla e também da viola. Eu vejo com um pouco de tristeza, viu? Porque, né, os avanços da tecnologia favoreceram com que a pessoa não saia de casa mais, né? Antigamente tinha as festas populares que era para a pessoa sair, né? Para a pessoa conviver, ter um momento de convívio com outras pessoas, as festas populares, então tinha as danças, tinha os violeiros, né? Hoje você chega numa festa, tem uma caixa de som, um pendrive com 5.000 músicas, coloca lá o pendrive e fica tocando a noite inteira. Quer dizer, não precisa mais do músico, do violeiro, né? Das danças populares. Então, assim, teatro mesmo, por exemplo. Ontem eu estava conversando com um ator, que também é diretor, o Cláudio Cabral, que é aqui de Itapetininga, tem um trabalho muito grande em São Paulo, até está morando lá ainda, fazendo trabalho. Ele falou, olha, o teatro hoje está acabando, porque eu assisti um espetáculo lá super bacana, produzido, tinha 15 pessoas assistindo, né? Então as pessoas estão cada vez saindo menos da casa para ir, porque ele tem a Netflix na casa, ele assiste os filmes, ele tem tudo na casa, no computador, no celular ele assiste, ele faz. Então, para tirar a pessoa da casa, para ir prestigiar qualquer tipo de evento cultural, está cada vez mais difícil, né? Então eu vejo com um pouco de tristeza, assim, né? Os movimentos, as manifestações populares de cultura, elas estão cada vez diminuindo mais, né? Os estudos estão continuando, mas assim as manifestações infelizmente, estão bem precárias, né? Bob, e como é que você enxerga aí o caminho aí de um trabalho que nem o seu aí, que é uma resistência cultural, né? Que você você acredita que a tecnologia pode ajudar também a trazer alguma forma de divulgar, de perpetuar essa cultura? Qual a sua visão o que deve ser feito hoje para a gente manter o que a gente tem de tão bonito aí, de tão histórico, de tanta raiz? Qual que é o caminho? Olha, é difícil falar, viu, Edmundo, mas assim, a tecnologia está ajudando também, né, por outro lado. Eu vejo assim, violeiros ensinando aulas de viola pela internet, né? Pela internet, na internet tem tudo. Se você quiser aprender a tocar um instrumento, conhecer sobre determinada dança, é só entrar na internet, que tem tudo. Nós temos acesso a muitas coisas, né, para aprender. É esse lado positivo. Agora, o lado negativo é que a manifestação pura mesmo, presente ali, com o dançarino, com o mestre,
né? O mestre da cultura, que preservou através do bisavô, do vô, do pai, chegou até ele não tem para quem passar mais, né? A bola, o bastão. Então chega para o filho fala, opa, você não me interesso por isso, né? Então é difícil, não vejo muito caminho assim, mas eu acho que vai aparecer surgir alguma coisa. Um lado muito bonito do trabalho do Bob, que inclusive eu já presenciei, é emocionante, eu quero que ele fale um pouquinho, é quando ele trabalha com a criançada na escola, o interesse e o retorno que tem, né? Que eu acho que isso provavelmente é o que movimenta muito você trabalhar também com isso. E fala um pouquinho do trabalho de rima com a criançada, até fala umas rimas para as pessoas conhecerem, porque é um trabalho que a gente vê que contagia as crianças, quer dizer, falta mais incentivo, né? Então, Edmundo, ó, voltando um pouquinho para trás, assim, uns 30 anos mais ou menos, é pouco, né? 30, 25 anos atrás, quando me convidaram, olha, você vai tocar viola lá na nossa escola, mostrar um pouco da cultura. Aí eu falei, bom, tá bom, eu vou lá. Aí eu cheguei lá, eu ia cantar uma música do Tião Carreiro, por exemplo, do Tonico Tinoco, né? Aí a criançada tudo sentado lá, 100 crianças, 150 crianças sentadas. E eu começava a tocar e tal, a criançada aplaudia, terminava a música. Na segunda música, na terceira música, não tinha uma criança olhando para mim mais. Eles já estavam sentados no chão, estavam tudo já. Então eles não tinham assim um interesse, né? Que interessa eu ouvir um cara cantando, falando de cavalo, falando de berrante, falando de casinha de sapé? Não interessa para a criança. Então aquilo ali para mim foi um desafio, né? Falei, o que eu tenho que fazer para essa criançada prestar atenção em mim, né? E por sorte que eu também gosto de compor, de fazer poesias, escrever contos, causos, né? Daí eu falei, não, eu vou fazer músicas para a criança gostar. Então eu comecei a fazer brincadeiras com rima. Pegava o nome de carro, nome das frutas, por exemplo, brincando, sempre rimando com os nomes das frutas, com o nome das pessoas, com o nome dos países, das cidades, dos bairros da cidade, né? Então tudo isso daí eu criei as brincadeiras de rima. Daí eu fiz um livro que chama Brincando com Rimas. Esse livro até hoje as escolas utilizam para ajudar as crianças a escreverem, a gostarem de rimas, né? A produção de escrita. Então daí eu comecei a fazer essas músicas que as crianças ficam daí, né? O Gabriel que come pastel, como é seu nome? É Vitor. O Vitor que corre atrás de mosquito. A Helena que arranca as penas. O meu nome é Marcelo. O Marcelo que brinca com martelo. Então essas brincadeiras aí, a criançada ficava ligada. Dentro disso daí eu ia mostrando os ritmos aqui do nosso folclore, da nossa a catira, o soca-taipa, o mandadinho, o recortado, o pula-sela. São ritmos aqui que ninguém sabe, né? Então na viola eu estava mostrando a nossa cultura pura mesmo, os ritmos e as levadas de viola, dentro de uma brincadeira. As crianças estão ouvindo e estão captando essa musicalidade. E mais para frente, um dia no futuro, elas vão ouvir em outro lugar esse toque, essa viola, e vão falar, nossa, isso daí me lembra alguma coisa legal que eu gosto. Então, aí está essa função, né, de eu visitar as escolas, para que a criança, mais para frente, se lembre de um momento positivo, um momento feliz dela, em que ela ouviu a viola. Então é isso. E só para contextualizar, fala um pouquinho das origens aí de todas essas danças. Nós temos aqui em bairros de Itapetininga, né? É interessante que tem um bairro que tem uma determinada tradição, outro que faz de outro jeito. Fala um pouquinho da riqueza que nós temos aqui em Itapetininga, da origem, teve coisa que veio com o português, tem coisa do tropeiro, né? Fala pra gente. Então, aqui nossa região é uma região tropeira, né? Aqui por 200 anos, mais ou menos, ficou essa atividade comercial, que é o tropeirismo, foi muito rico, né? Uma atividade muito rica. Então, os tropeiros que traziam aquelas mulas lá do sul
para vender na feira de Sorocaba, né, para os mineiros. Era muito frio naquela época, era um frio tremendo, imagine, hoje já faz frio, né? Mas naquela época lá, 1770, por aí, era muito frio. Então, e também os tropeiros andavam de mula, levando as mulas, às vezes ficavam em cima das mulas por 10 horas, 12 horas, sem sair de cima do animal, né? Então, quando eles chegavam para se arranchar, né, nos pousos, para descansar, eles desciam daquelas... Imagine o cara, depois de 10 horas, descendo, né? Então, o cara está querendo se mexer, querendo bater palmas, se mexer do frio e também do organismo dele que queria se mexer. Então, ele criou daí a dança da catira. É o bate-pé e o bate-mão. Que é para esquentar a mão, para esquentar o pé. Então, a dança da catira, do fandango, é uma dança necessária pro tropeiro, para a pessoa, né? É uma necessidade orgânica dele, de se mexer e se esquentar, né? Então, a gente percebe isso da importância orgânica de uma dança. Isso é muito importante, né? O cururu, por exemplo, que é o desafio entre violeiros, né? Um cantando com o outro. Então, imagine que não tinha luz elétrica, não tinha nada, meu. Tinha que ter um violeirinho ali no meio dos tropeiros para cantar. Então, o desafio era uma brincadeira. Eu começava a falar: meu amigo Edmundo, você é um apresentador e eu aqui estou respondendo. Estou com muito amor. E vai indo embora. Aí você responde. Aquilo ali durava horas, passava a madrugada, aqueles caras cantando. E aquilo ali era uma diversão, os contadores de causo, né? E então, nessa época aí, era necessário, né? Não tinha como viver sem aquilo. A importância da arte e da cultura sempre foi muito importante, né? Então, hoje a gente está vivendo esse momento no Brasil, hoje, que o pessoal corta gasto na cultura, na educação, estão fazendo assim uma devassa mesmo. Então é triste ver isso daí, né? É triste porque é uma coisa que favoreceu o nosso desenvolvimento sendo tratado de forma tão triste, né? Bob, quero que você conte um pouquinho para a gente também. Você, tanto pelos programas como pelo seu interesse, percorreu os bairros rurais e conheceu gente cabocla com essa cultura. Conta alguma coisa pitoresca aí que você vivenciou nesse tempo todo, em algum programa, algum costume, alguma coisa que hoje já não se usa mais e que você, nessas andanças aí pelos interiores de Itapetininga, você acabou conhecendo e se lembra. Bom, eu lembrei de uma coisa agora, Edmundo, que nos livros, quando eu ia estudar, ou alguns violeiros falavam, que quando chove, a viola não afina, sabe? Quando chove, a viola não afina. Pode esquecer que não afina a viola. E eu via alguns livros até que explicavam, até cientificamente, por causa da umidade do ar que ficava, a madeira, a corda de aço, não sei o quê, dificultava a afinação da viola. Mas aquilo ali não me confortava, sabe? Eu falei, eu preciso saber por que a viola não afina. Quando chovia, eu ia lá no quarto, pegava a viola, afinava e tocava normalmente. Eu não sentia que não afinava a viola, né? Então eu tinha essa inculcação comigo. Aí eu falei, bom, agora eu sei o que eu vou fazer. Tinha o seu Ditinho, que era um violeiro lá na Vila Piedade. Já faleceu faz tempo já. O seu Ditinho, eu ia visitá-lo, né? Levava a viola lá, ele tocava e tal. Eu falei, quando chover, eu vou lá na casa do seu Ditinho e perguntar para ele, né? Para ver o que ele faz quando está chovendo. Aí teve um dia que começou a armar uma chuva assim, eu falei, vou lá no seu Ditinho, né? Aí fui correndo lá. Cheguei lá, ô, seu Ditinho, eita, a mulher dele já foi fazer um cafezinho, já fui sentando, ele já pegou a viola, já começou a afinar e começou a armar aquela chuva, né? E a porta da casa dele, assim, a rua de terra, assim, na frente da porta, assim, a rua de terra, né? E eu sentado com ele, assim,
Daqui a pouquinho começou a chover, sabe aqueles pingos grossos assim, aquele cheiro de terra entrando assim na casa, aquele cheiro gostoso de chuva, né? E começou a ficar mais forte a chuva e ele tocando assim, tocando, tocando. Daqui a pouco ele começou a se transformar, ele parou a viola assim, encostou na parede a viola, ficou conversando comigo e olhando a porta e sentindo aquele cheiro de chuva. E aquele momento para ele era muito importante. O momento de curtir a chuva. Se está chovendo, meu, por que eu vou tocar viola? Ele não falou isso para mim, mas eu senti aquilo. Pô, tá chovendo? Vamos ver a chuva, meu. A chuva o que que é? É Deus que está tocando. É Deus que manda seu som. E o som de chuva. Tchua, e aquele cheiro de terra. Às vezes eu toco a viola, eu sinto que tem um som de chuva na viola, um som de cachoeira, um som de rio, né? Então, o som da natureza que a viola traz dentro dela. Aquele momento eu percebi que quando chove, não afina a viola, meu. Deixa a viola lá, vai curtir a chuva, depois você toca a viola. Então, esse respeito que ele demonstrou, né, que eu aprendi com ele, foi uma coisa que eu lembrei agora, mas tem várias coisas também. Bob, infelizmente está acabando nosso programa. Eu queria só que você desse uma mensagem aí sobre a importância aí de Itapetininga, da cultura nossa aí para você na sua vida. E depois você vai tocar um pouquinho de viola aí para nós. Opa, olha, quero agradecer demais, viu, Edmundo? Foi um bate-papo gostoso com você aqui. Parabéns por esse programa, para você, para a TVI, resgatando as pessoas que têm o que dizer, que conversam, né? É um programa muito gostoso de ser assistido, tá de parabéns mesmo. Mandar um abraço para a turma da TVI aqui, que moram no meu coração, essa TV. Então, aqui as coisas que eu aprendi aqui em Itapetininga e que eu ainda vou aprender, fazem parte da minha vida. Então, eu nasci em São Miguel e sou de Itapetininga. Sou de 2 lugares, graças a Deus. Então, quero mandar um abraço a todos os meus amigos. Nunca deixem de curtir e de valorizar a cultura tradicional, as tradições dos costumes, as coisas que o seu avô, que o seu pai passa para você, tá? Isso daí é uma tarefa da gente, passar para os nossos filhos os valores importantes para a gente poder prosseguir num futuro melhor, tá bom? Valeu! Vamos para a viola agora, Bob. Muito bem. E nós encerramos aqui o programa Prosa de hoje, agradecendo ao músico Bob Vieira, Luiz Antônio Vieira, que nos deu aí um brinde musical aí para a gente encerrar bem esse programa.